esquecia de tomar o comprimido, né? Então, assim, sempre eu acabava esquecendo, aí eu ficava com medo de engravidar, então eu procurei o injetável, porque é só uma vez no mês. Já testei 3 métodos. Já tentei usar só a camisinha, já tentei usar o diafragma e depois eu acabei optando pela pílula. Sempre com orientação médica. Eu uso o DIU, porque é uma forma fácil, não corre risco de esquecer, de dar algum problema, e aí você fazendo a manutenção corretamente, não tem com quem você se preocupar, né? Eu uso o método do adesivo. São 3 adesivos e eles devem ser trocados uma vez por semana. E na última semana você dá uma pausa, que é o período menstrual, e depois você retorna usando esses adesivos. O uso de anticoncepcionais é a medida mais eficiente para prevenir uma gravidez indesejada. Atualmente, há uma grande variedade disponível, que pode ser classificada em 5 métodos: barreira, natural, químico, hormonal e cirúrgicos. Os métodos de barreira criam obstáculos físicos entre o útero e os espermatozoides. Entre eles estão a camisinha masculina, o diafragma e a camisinha feminina. A tabelinha é o método natural em que a mulher evita ter relações sexuais no período de ovulação. Então, o método da tabelinha deve ser utilizado com muita cautela. Ele deve ser orientado pelo médico, porque cada mulher tem um ciclo menstrual específico. Ciclos de 28 dias tem um dia esperado de ovulação, ciclos de 33 dias tem outro dia esperado de ovulação, então não se definirá sempre entre o 11º dia e o 14º. Esse dia pode variar de acordo com o tamanho do seu ciclo. Os anticoncepcionais químicos são substâncias que podem ser aplicadas diretamente na cavidade vaginal e evitam a mobilidade dos espermatozoides. A pílula, o adesivo transdérmico, o implante subdérmico, o anel vaginal, o anticoncepcional injetável são contraceptivos que liberam hormônios para evitar a gravidez. Alguns anticoncepcionais hormonais têm uma parcelazinha de hormônio que ela tem efeito diurético. Algumas mulheres que têm dor de cabeça, por exemplo, crônica, não deverão usar um anticoncepcional via oral, mas elas terão a opção de usar um anticoncepcional via vaginal, um anel vaginal, ou terão a opção de usar um adesivo transdérmico. Isso quem definirá será o médico de consenso com o paciente. Mulheres que têm colesterol, níveis de colesterol e triglicéridos mais altos, portanto já têm uma sobrecarga do fígado, que fabricam mais gorduras, provavelmente não terão como primeira indicação o anticoncepcional via oral, mas poderão ter o anticoncepcional via transdérmico como o método de eleição, ou o anticoncepcional via vaginal ou intrauterino. Então você vê que existe uma série de opções, e opções essas que se encaixam em cada paciente com o seu perfil comportamental e perfil físico e metabólico. Os métodos cirúrgicos são definitivos e indicados para homens e mulheres que já tiveram filhos e não desejam mais engravidar. A laqueadura é um procedimento que fecha as tubas uterinas da mulher para impedir a descida do óvulo e a subida do espermatozoide. Enquanto a vasectomia interrompe o canal que leva os espermatozoides produzidos nos testículos até a saída do canal da urina. As 2 cirurgias são realizadas pelo Sistema Único de Saúde. O SUS também disponibiliza os seguintes métodos anticoncepcionais gratuitamente: a pílula combinada, a minipílula, o injetável mensal e trimestral, o DIU e o diafragma, a camisinha masculina e a feminina. A pílula de emergência será distribuída para todos os municípios brasileiros a partir de 2012. A pílula anticoncepcional de emergência, também conhecida como pílula do dia seguinte, é um recurso importante para evitar uma gravidez indesejada. Seu uso deve ser reservado para situações excepcionais e não deve ser usada na rotina, em substituição a outros métodos anticoncepcionais. É indicada nas situações de falha de métodos anticoncepcionais, como o rompimento da camisinha, esquecimento por vários dias do uso de pílulas ou injetáveis, deslocamento do diafragma ou do DIU ou uso incorreto dos métodos comportamentais.
Também pode ser administrada no caso de violência sexual ou de relação sexual sem uso de método anticoncepcional. É importante saber que deve ser ingerida no máximo até 72 horas após a relação de risco. O diafragma é como se fosse um chapéuzinho de borracha, cujo diâmetro de chapéu varia de 6 a 9 centímetros. Ele é colocado dentro da cavidade vaginal 10 minutos antes da relação e não deixa o esperma ter contato com o útero. E só pode ser retirado, no mínimo, 6 horas depois da relação. A camisinha feminina, que ocupa todo o espaço da cavidade vaginal e fica com um anel externo, o pênis entra em contato com essa borracha e também não tem contato com a mucosa vaginal. Portanto, a ejaculação acontecerá dentro da cavidade vaginal, porém dentro da camisinha feminina. Então não terá risco de gravidez e não teremos riscos também de doenças infecciosas cujo contágio se dá através da relação sexual. Quando a gente associar métodos, exemplo, eu vou usar uma camisinha com mais uma geleia espermaticida. Opa, eu estou aumentando mais a segurança. Porque se a camisinha romper ou eu usar mal a camisinha, eu tenho a geleia espermaticida. Então eu aumento a segurança. Se eu tiver com um DIU e quiser usar o DIU sempre associado a uma geleia, eu estou aumentando mais a segurança. Se eu estiver usando um DIU e quiser também usar uma camisinha para aumentar a proteção no que diz respeito a doenças infecciosas decorrentes da relação sexual, eu estou aumentando, estou beirando 100%. Eu acho que hoje a gente atravessa uma fase dentro da contracepção bastante saudável, porque a gente tem várias opções com pouco prejuízo orgânico, com pouco prejuízo comportamental, com pouco prejuízo na esfera sexual. Temos profissionais para orientar, temos informações hoje para todo mundo tem acesso à informação.